Oi, pessoal, aqui é a Dilce. Mais uma vez nos entramos em contato com vocês para a gente refletir um pouco mais sobre esse tempo, que é um tempo muito, muito especial para nós, que é o tempo da Páscoa. E já pensou que maravilha nós entrarmos na Semana Santa, no Ano Santo? Eu espero que vocês tenham feito uma reflexão profunda sobre a fé, tenham procurado a confissão, o arrependimento sincero, e agora é só entrar nesse espírito de reconciliação com Deus e mudar a nossa forma de viver esse amor que Deus tem por nós e que nós temos por Ele. Nós estamos nos aproximando do Domingo de Ramos. Então, muitas pessoas pensam, Domingo de Ramos, por quê? O que tem a ver os ramos? Por que o povo fez isso? Tudo isso é uma forma, é uma tradição já, desde o Antigo Testamento, de saudar as pessoas importantes com ramos de oliveira e pondo a própria veste deles, a túnica, no chão, para que a pessoa passasse por cima. E assim fizeram esse ritual com Jesus, quando ele se aproxima de Jerusalém, quando ele se aproxima do momento decisivo da vida deles e da nossa. Porque é ali onde Jesus vai começar a trajetória do sofrimento, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nós relembramos com o coração todo consternado de amor, de alegria e ao mesmo tempo de consternação de ver o sofrimento de Cristo, muito maior do que a gente possa imaginar. Então, vamos fazer uma leitura sobre essa entrada triunfal de Jesus. Jesus entra como um rei muito importante em Jerusalém. Ele entra muito querido, muito ovacionado, muito desejado. E depois a gente, com o caminhar dos acontecimentos, a gente vai ver como esse mesmo povo que grita de felicidade de encontrar com Jesus, como é que eles se comportaram no momento decisivo do sofrimento de Cristo. Olá, Dilce, tudo bem? Oi, pessoal. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos hoje, né, Dilce, mais uma vez aqui falar sobre o Domingo de Ramos. Eu acredito que nós já passamos por esse tema, mas na igreja nós fazemos sempre memória, né, da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, como você bem diz. No primeiro passo aqui, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Isso tem um significado e tem um texto bíblico em Mateus 21, que fala assim: dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento. A entrada de Jesus, então, em Jerusalém, ela não parece assim que é triunfante, porque não é naquele cavalo, naquele alazão grandão, né? Foi num jumentinho e mostra a humildade de Jesus, né? O jumento, então, simboliza, assim, vamos dizer, a paz e não a guerra, né? Como os grandes reis e guerreiros, quando dominavam uma cidade, quando conquistavam uma cidade, entrava todo imponente, né, num cavalo grande, com as vestes brilhantes, né, e bonitas de reis, e Jesus totalmente ao contrário, né, se contrapõe ao mundo de poder, que só quer o poder, riqueza e as glórias, né? Jesus aqui entra como uma pessoa humilde, e nós podemos dizer: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque, como eu falei, no mundo atual, o sucesso é medido pelo poder e a ostentação, né? As pessoas ostentam muito, uma vida de muito poder, de muito sucesso. Mas Jesus vem nos mostrar com essa atitude que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço aos outros. Se a gente lembrar, Jesus foi ovacionado porque pouco tempo antes ele tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, né? Com pão e peixe.
Isso sem contar as mulheres e crianças. Então o povo estava aclamando Jesus como rei, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele poderia oferecer para o povo, né? Que era alimento, comida com fartura. E Jesus veio trazer verdadeiramente para nós a paz e a justiça. Jesus, durante a caminhada dele na terra, disse, me fala se eu estou errado, ele curou muitas pessoas, ele ressuscitou muitas pessoas, então ele veio trazer a cura, libertou muitas pessoas que estavam enfermas, né, de doenças, cativas por espíritos maus, libertou as pessoas da cegueira, da mudez. Então ele veio trazer também essa cura, a liberdade e no final de tudo ele quer nos dar a salvação. E ainda no final de tudo, ele quer nos dar a vida eterna, né? Esse é o principal missão do Senhor Jesus, nos dar a vida. Tanto é que ele, como você bem disse, lá na frente ele vai entregar a sua vida. Essa foi o primeiro passo, então, Jerusalém. Jesus entra montado no jumentinho. Tem algo a dizer sobre isso? É realmente isso que aconteceu? Demonstra a humildade de Jesus? Com certeza, não é? Porque Jesus vem pregar um reino de amor e fraternidade. E introduzir esse reino de amor e fraternidade é uma dificuldade muito grande. É a mesma que nós enfrentamos nos nossos dias, porque a língua do mundo é muito mais abrangente do que a nossa, que dependemos de amor, de esperança, de fraternidade, de ajuda ao próximo, de amor com igualdade a todos, enquanto que a sociedade não prega isso. Nós vemos hoje em dia alguns governantes que querem ser o príncipe, não vou dizer o príncipe não, o rei do mundo. Quer ser o maior, quer ser o mais poderoso, o que tem maior território, o que tem maior poder. Não é isso que Jesus veio pregar. Jesus sonhou com um mundo diferente para nós, onde todos fossem alegres, todos tivessem o necessário para viver, onde todos se amassem e amassem a Deus, que é o Criador e o planejador desse reino, que era chamado o reino da justiça, o reino de Deus. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mesmo Jesus apanhando 12 homens dispostos a ajudar, mesmo Jesus se sacrificando, morrendo numa cruz, o começo da igreja não foi fácil, porque ele tinha que lutar. Esses homens que ele deixou incumbido de implantar a igreja, tinham que lutar contra os poderosos da época. E muitos foram sacrificados. Então, quando a gente fala paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele veio para trazer a ressurreição não só para ele. Ao sermos batizados, nós fazemos parte do corpo vitorioso de Cristo. E se ele ressuscita, nós também ressuscitaremos. E o que ele nos promete? A vida eterna. E isso é a religião da esperança. Tem um lema para esse ano santo que nós estamos vivendo, que é peregrinos da esperança. E é isso que nós somos. Nós somos caminheiros nesse mundo, mas o que anima a nossa caminhada é justamente a esperança de herdar com Jesus Cristo o reino que para todos foi preparado. Hoje a gente luta com dificuldade também. Passamos por muitas peripécias, mas Jesus passou por um constrangimento muito maior, muito maior. Na entrada triunfal em Jerusalém, a gente vê a turma gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, coisa e tal, colocando Jesus no lugar que ele tem direito, que é ao lado de Deus Todo-Poderoso, porque ele é o herdeiro de Deus.
o legítimo herdeiro de Deus. E através do nosso batismo nós fazemos parte dessa herança. Então isso já nos enche de satisfação. Agora, a gente tem que pensar também que o sofrimento que Jesus passou é o mesmo que a gente passa no dia a dia. E nós não aguentamos. Às vezes a gente critica Deus, fala que Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, mas ele esqueceu de nós, e nós estamos sofrendo, coisa e tal. E Jesus, por que sofreu? Flávio acabou de contar. Ele ressuscitou morto, ele curou gente doente, ele deu comida, ele se fez alimento. E por quê? Que Jesus reclamou alguma vez? Só lá, na cruz, para mostrar a nossa humanidade, quando ele diz, Pai, Pai, né? Abá, Abá, por que me abandonastes? O sofrimento era tanto que ele gritou humanamente. E mesmo assim, essa frase ela faz parte de um salmo. Então, a gente fica pensando, por que é chamado de paixão de Jesus Cristo? Porque uma pessoa apaixonada, ela faz loucura. E quando essa história de Jesus foi contada para uma pessoa lá do Oriente Médio, um rei, que não conhecia o judaísmo, não conhecia nada, e quando contaram a história para ele, ele falou, mas isso é loucura. Isso aí é o amor-paixão. Ele fez loucura. E fez mesmo. Jesus nos amou tanto até chegar à loucura de se entregar a uma morte cruel, morte reservada para bandidos. E, no entanto, será que nós lembramos disso hoje, quando a gente critica o pouco de sofrimento que nós temos? É difícil, não é, Flávio? Sim, é bem difícil. Porque Jesus foi até as últimas consequências, né? Mas aqui no domingo de Ramos, nesse primeiro dia da semana, né? O dia que abre a abertura, a Semana, né? Santa, né? A semana maior que nós chamamos, na parte 2 aqui, as pessoas estendiam os ramos e mantos no caminho, como você disse, né? Diz. Uhum. O texto bíblico, Mateus 21, lá no versículo 8, diz também e a multidão estendia seus mantos no caminho, e outros cortavam os ramos de árvores e os espalhavam. Essa era uma forma de homenagem, né, como você disse, de homenagear o rei, alguém muito importante, né, na época. Era um gesto de honra e esperança. No 3 aqui, a multidão, você diz, gritava Hosana, né? A palavra Hosana, na missa, nós cantamos, né, um pouco antes das ações eucarísticas lá, os bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Hosana é uma palavra muito usada por nós e o povo na época também, por onde Jesus passava, sabia que o povo ficava gritando Hosana, filho de Davi, Hosana, Hosana, significa salva-nos, né? Salvai-nos, né? E Jesus sempre nesse contato com o povo e o povo pedindo pela salvação. E justamente a palavra Yeshua, Jesus, né, significa Deus salva. Então o povo sedento dessa salvação, dessa justiça que Jesus trazia, gritava, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Lá em Mateus 21:9 diz isso. Esse grito, a multidão, hoje nós falamos também, né, Hosana, nos cansamos de aclamar esse Deus, né, que salva, esse Deus que nos liberta, esse Deus que nos cura. E para ir no mais adiante disso, tem só mais o 4 e o 5. O 4 diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, na cidade da paz. E essa conexão, nós cristãos temos que muito fazer, porque desde o Antigo Testamento, Dilce, o Deus nos faz uma promessa de uma terra prometida. Para o povo da época, Jerusalém é essa cidade da paz, onde essa terra, né, que Deus prometeu ao seu povo. E a terra que hoje Deus promete para toda a humanidade é o céu, né? É uma outra realidade. Tem alguma conexão isso, Dilce?
Ah, tem, porque até hoje, e quando a gente pega mesmo o Apocalipse, não fala da Nova Jerusalém que desce do céu? É essa terra prometida, essa Nova Jerusalém que desce do céu, é justamente o reino de Deus implantado. Às vezes nós queremos que ele seja implantado na terra, mas a terra está tão corrompida, esse planetinha está tão machucado, que é quase difícil que essa Jerusalém nova chegue até nós. Mas nós podemos gozar da presença desse reino novo após a nossa morte, porque era o último inimigo que Jesus poderia derrotar para nós, era a morte. Porque ninguém quer morrer. Todo mundo fala, ai, a gente vai para o céu, a gente vai para o céu. E quando pergunta, você quer ir para o céu? Quero. Mas você sabe que para você ir para o céu você tem que morrer? Ah, então vou esperar um pouco. Se o céu é tão bom, por que você está com medo de morrer, caramba? É por quê? Porque a gente perde a vida. E a vida é o dom mais precioso que Deus deu para nós. A vida é tudo de bom está dentro da vida que você tem dentro de você. Cada pessoa sabe viver a vida da forma melhor que pode. E uns se perdem pelo caminho. E Jesus entregou a vida dele na cruz justamente para a conversão desses que perdem a vida ao atravessar esse reino que nós moramos, chamado terra, chamado mundo. Então, nós devemos ter sempre dentro de nós que o nosso coração está enraizado a essa nova Jerusalém, essa nova terra prometida por Deus, que é o céu. Quando a gente fala do paraíso, a gente já fica todo extasiado. E, no entanto, o paraíso era pouco perto do céu, que é o reino de Deus. Eu sei como que é? Não, não sei. Eu imagino só. Eu sei que é lugar de paz, de alegria, de justiça, de amor fraterno, todos felizes. Eu sei que é isso. Ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sentir dor, ninguém mais vai ter tristeza, ninguém vai. Então, isso tudo me alegra, me contenta. Por quê? Porque eu vejo que o mundo não é assim. E todos nós ansiamos por uma vida melhor. E Jesus está nos oferecendo. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa de Jesus, que é a passagem de uma vida de sofrimento, de rejeição do amor de Deus, para uma vida de liberdade, de justiça, de amor, de alegria. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então, a nossa Páscoa é a nossa morte também. Quando nós morremos, nós efetuamos a nossa Páscoa. Mas assim como a Páscoa de Jesus, ela deve ser conquistada. E eu espero, de coração, que todos nós, procuremos nos converter, procuremos a reconciliação com Deus, procuremos mudar de vida. É tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de acreditar nas promessas que Cristo fez e que Deus confirmou na morte e ressurreição dele. A morte física era o último bandido, era o último castigo que nós tínhamos que vencer, e Jesus venceu para nós. Nós não morremos mais, nós temos dentro de nós a vida eterna. Muito bem. Jesus chora, Dilce, sobre Jerusalém, porque apesar da festa que essa semana que representava Jesus na cidade, Jesus sabia que muitos ali não entenderiam a missão dele. Como hoje, né? Muitos não entendem a grandiosidade de que Deus fez, do grande plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. E Jesus sabia que muitos não entenderiam, como ainda hoje não entendem. Mas ele não desiste de nós. Ele vai derramar até a sua última gota de sangue para nos resgatar, né? Para nos redimir. Então, quantas vezes também nós rejeitamos essa paz, né? E seguimos caminhos do egoísmo, da violência, né? E nem pensamos em Deus, nem pensamos na vida, né? Na vida realmente, na vida plena que nós encontramos em Jesus Cristo.
E no final, Dilce, o início da Semana Santa, aqui nós já chegamos no final, a gente deu um relato por cima, mas não o que acontece verdadeiramente durante essa Semana Santa, o que vive a igreja durante a Semana Santa. Nós vamos falar no outro vídeo, que é o início da Semana Santa, os relatos da paixão do Evangelho, né, na Boa Nova, estão nos 3 evangelhos, nos sinóticos que a gente chama, em Mateus, Marcos e Lucas. E o Domingo de Ramos, então, abre essa semana e vai terminar lá na morte e ressurreição do Senhor Jesus, que para nós cristãos é o centro da fé cristã, né? Então, o sentido da quaresma foi de conversão, da gente ficar na expectativa de como eu vou me reconciliar com Deus e a gente fazer uma análise profunda dos as nossas preferências por esse mundo diante da palavra de Cristo, se nós estamos agindo de acordo com o que Ele deseja que esteja dentro do nosso coração. Então, eu achei 2 textos muito importantes para cada um de nós refletir. O primeiro fala do amor de Deus, que é o filho pródigo. Gente, não existe um pai que ama tanto como aquele do filho pródigo. Pensa bem, um filho ingrato que desbanja a herança que o pai lhe deu. E a herança que nós temos é a herança de Jesus Cristo, nos fazendo filhos de Deus, nos cumulando de todo o bem, de toda a graça que Ele podia, nos acolhendo, nos perdoando. Isso aí é a herança maior. E esse filho jogou fora e depois volta arrependido e pede perdão. Como esse pai acolhe esse filho que pede perdão? Com um abraço, com carinho, com festa e ainda colocando à disposição do filho presentes que têm significados. Por exemplo, ele pede que acolha o filho e lhe dê uma túnica nova. Gente, do começo ao fim da Bíblia, ter uma túnica nova, as vestes brancas, é ser perdoada por Deus, é ter uma alma limpa, convertida completamente para o amor e a caridade de Deus. Depois ele põe um anel no dedo, isso quer dizer que ele faz uma aliança com a gente. E a aliança é o que Deus fez desde o princípio até o fim. Até em Jesus, que é a nova e eterna aliança. Não existirá outra aliança. Essa foi a aliança decisiva e verdadeira e última. Quem não se aliar a Jesus Cristo não vai ter outra chance. Ele deu também sandálias para pôr nos pés, para que você não tropece, porque a caminhada é difícil. Cada problema, cada dificuldade que nós temos na vida é uma pedra de tropeço na nossa fé. E se eu estou calçada com a sandália do amor de Deus, eu não tropeço, eu não vou cair. Eu não vou cair. Deus não me deixa cair. E depois ele faz um grande banquete. Que banquete é esse? A Eucaristia. Então, é hora de eu refletir no amor de Deus e lembrar do outro irmão que ficou lá na igreja servindo, mas depois não soube aceitar aquele irmão convertido. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Às vezes chega uma pessoa que estava no mundo da sujeira, mas se converteu, encontrou Jesus, se voltou, está dentro da igreja, faz de tudo para agradar. De repente ele é chamado para ser um coordenador. Aí as más línguas começam. Esse daí, olha só, eu estou aqui há quanto tempo? E alguém me chamou para ser coordenador? Não, mas chamou ele, que chegou aí, todo encardido, mas já está lá, servindo. Entende? Nosso coração não está preparado para a acolhida. Nós precisamos mudar e mudar radicalmente. E a quaresma é um tempo disso, é um tempo de mudança. E outro texto bíblico é a pecadora que ia ser apedrejada. Quantos ali com as mãos cheias de pedra para atirar na pecadora? E a palavra de Jesus: quem dentre vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém
Ninguém teve coragem de jogar pedra nenhuma. E sabe por quê? Porque todos nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos que nós somos pecadores e que as nossas mãos estão cheias, sempre cheias de pedra. Hoje, quem de nós não apedreja a Rússia e o seu governante? Quem não apedreja a Ucrânia e seu governante? Quantos não estão esquecendo os momentos de guerra para apedrejar o presidente dos Estados Unidos? Será que não é mais fácil a gente deixar as pedras de lado e rezar pela conversão dessas pessoas? É mais difícil, né? Porque é preciso ter amor verdadeiro no coração. Olha a doença do Papa Francisco. Porque esse homem saiu do reino da morte e está se recuperando? Porque todos estão rezando com amor. Só por isso. O amor é a melhor coisa que existe. O amor é a cura de todos os males, não é? É verdade, Deus é amor, por isso que nessa Semana Santa, Dilce, os ramos que nós usaremos no domingo de Ramos, eles vão secar, mas não pode secar o nosso amor por Deus, a nossa esperança em Deus. E que no ano que vem nós utilizemos esses ramos para novamente reiniciar tudo de novo, né? Tudo de novo na quarta-feira de cinza, usando esses ramos que secaram. Mas também que Deus nos ajude, né? Já terminando aqui, Dilce, nessa oração, que Deus nos ajude a renovar nosso compromisso com o amor, o perdão e a esperança. Vou me despedindo de todos, até a próxima. Tchau. Eu quero desejar a todos vocês uma ótima e feliz Páscoa. Que ela seja não só alegre, mas que ela seja santa, que ela cause transformação nos nossos corações. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, que todos nós sejamos felizes diante da ressurreição de Cristo. Que Deus seja louvado em nossos corações e que cada um saiba festejar com alegria, sinceridade e amor a nossa Páscoa. Tchau!